Boa tarde, turma do 7º ano. Estou aqui para mais uma aula de arte. Abram um livro de vocês aí na página 16. E como a gente já vem vendo a unidade temática que se trata das artes visuais, hoje o nosso foco são os elementos da linguagem visual. Bom, sabemos que lemos o tempo todo e essas leituras acontecem de diversas formas. Bom, uma delas é através da linguagem visual. Essa linguagem, elas nos proporcionam um diálogo sobre como ler essas imagens e também, de certo modo, conversar com elas. No momento da observação, você está conversando com elas, tentando entender o que essa imagem está passando para você. Essa linguagem, ela acontece pela transmissão desses elementos visuais, ou seja, as cores e as linhas, eles são os elementos mais importantes das artes visuais. As artes visuais são aquelas artes onde podem ser percebidas pelo sentido da visão. Nós temos aqui também o ponto, que é um dos elementos simples da produção artística visual. São pontos pequenos ou manchas, e foi exatamente esse elemento que valorizou a arte do pontilhismo. Nós temos também a linha ou traço, na qual essa pode ser apresentada em diferentes formas e espessuras na arte visual. O tema da nossa aula aí é Mundo Linguagem, Mundo Imagem. Trata de um maravilhoso cartunista e ilustrador, Saul Estenberg. Bom, Saul Estenberg, ele foi um grande cartunista e ilustrador, nasceu na Romênia e viajou por diversos países, vários países. Ele morou nos Estados Unidos, trabalhou um bom tempo como cartunista para a revista estadunidense The New York. Ele criou muitas imagens a partir da observação das pessoas no seu cotidiano. Bom, gente, eu vou colocar um pouquinho das imagens de suas grandes obras. E aí, durante essas obras, vai passando aí, eu vou explicar. O artista romeno Saul Estenberg, ele foi um dos mais importantes artistas do século XX. Desenhista e cartunista do meio editorial de 1936 a 1999. Ele percorreu parte do século XX, publicando em revistas de destaque como a do cenário mundial, em especial na The New York. A famosa capa para New York, que mostrava a visão do mundo segundo o americano médio. Imagens mais plagiadas das artes gráficas. Também importante referência de seu trabalho foi o personagem anônimo de seus cartoons, um homenzinho narigudo que provavelmente inspirou boa parte da produção posterior do cartoon e das propagandas animadas. E em 1932 ele entrou na Universidade de Bucareste. Em 1933 ele se inscreveu ao Politécnico de Milano para estudar arquitetura. Bom, tendo recebido seu diploma em 1940 e em 1936 ele começou a contribuir com desenhos para o jornal humorista Bertoldo. Bom, e 2 anos depois, as leis raciais e antissemitas promulgadas pelo governo fascista o forçaram ele a começar a procurar refúgio em outro país. E assim ele teve que fugir. Em 1941, ele fugiu para a República Dominicana, onde passou 1 ano esperando um visto nos Estados Unidos. Até então, esses seus desenhos apareceram em vários periódicos dos Estados Unidos. Sua primeira contribuição para The New York foi publicada em outubro de 1941. Saul Estenberg chegou a Nova York em julho de 1942 e em poucos meses ele já recebeu uma comissão na Reserva Naval dos Estados Unidos. E foi então destacado no Escritório de Serviços Estratégicos, o OSS. Ele trabalhou para a Divisão de Operações Morais na China, na África do Norte e Itália.
Enviado de volta a Washington em 1944, ele se casou com a pintora, também pintora, viu gente? De origem romena, Eda Stern. E após a Segunda Guerra Mundial, Steinberg continuou a publicar desenhos em The New York e outros periódicos, incluindo Fortune, Vogue, Mademoiselle e Harper's Bazaar. Ao mesmo tempo, ele embarcou em uma carreira de exposição em galerias e museus. Em 1946, ele foi incluído no show First in Americas, aclamado por uma crítica de um dos seus trabalhos e foi exibido junto com grandes artistas da época. Saul Steinberg passou a ter mais de 80 shows de um artista em galerias e museus em todos os Estados Unidos, Europa e América do Sul. Ele foi filiado com as galerias Beth Parsons e Sidney Jones, em Nova York, e a Galeria Maegt, em Paris. Então, gente, esse foi um breve resumo sobre o nosso artista de hoje, Saul Steinberg, que ficou conhecido por seus característicos desenhos, que usando muitas vezes uma única linha questiona a rotina, o mundo e a vida contemporânea. A linha é um dos elementos básicos nas suas criações. Agora a gente vai entender mais ou menos do que se trata essas linhas. A linha em uma obra ela pode ser reta, vertical, horizontal, inclinada, curva, quebrada, ondulada e espiral. Neste momento, estou passando a alguns conceitos de linhas. E aí vocês dê uma paradinha no vídeo e leiam com mais atenção. Nós temos aí também a linha inclinada. Essa linha ela é traçada de forma inclinada para sugerir a ideia de movimento. A linha curva, que serve para dar a ideia de suavidade. Temos também a linha quebrada, que é formada pela combinação de diferentes tipos de linhas e essas linhas são usadas em mapas. Temos também a linha ondulada, que é a combinação de linhas curvas. Ela serve para traçarmos ondas, curvas e nos dá a ideia de movimento. Vou estar colocando aí para vocês a imagem que temos na página 16 e durante essa imagem eu vou fazer algumas questões só para pensarmos melhor, fazer uma melhor leitura dessa imagem, certo? Como o artista faz seu jogo visual? O que vocês consideram interessante nessa imagem? Nessa imagem podemos observar fotografias e desenhos, certo? O que esses desenhos nos mostram? São pessoas ou animais? O artista também está nessa imagem? Como uma imagem pode nos provocar muitas reflexões. E para finalizar nossa aula, vocês têm aí 5 questões que vocês vão responder e depois tá mandando para mim na página 17. Então, boa atividade e até a próxima aula. Tchau!